Noite, meninas, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Eu vim falar, como prometido, do restante do assunto falado lá no Congresso de Mulheres, né, que foi em Ribeirão Preto, no mês de setembro de 2024, onde eu tive a oportunidade de participar. E no primeiro vídeo que eu postei, para quem não viu, confira, vale a pena conferir esse conteúdo. Quem tratou desse tema, né, do vídeo anterior, é a mesma pessoa que ministrou esse assunto aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é a Larissa Favaro. Eu vou colocar o arroba dela aqui. Ela é uma aconselhadora bíblica e ela costuma geralmente atender casais, né, para aconselhamento, esposas, mulheres, né, casadas. E o conteúdo dela é muito interessante, muito importante, porque é totalmente bíblico, puramente bíblico, e certamente se me edifica, me edificou, né, me ajuda na caminhada cristã em busca de santidade, você também certamente vai ser beneficiada por esse conteúdo. Então, o que foi tratado, né, no restante do assunto que ela dividiu ali conosco, sobre emoções redimidas. Eu achei muito legal olhar dessa perspectiva, né, das emoções, algo que norteia, né, a nossa vida. Todos nós vivemos experiências diferentes, reagimos de formas diferentes, mas todos nós temos emoções, né? Nós reagimos com algum tipo de emoção. E aí ela iniciou fazendo algumas perguntas, né? Uma das perguntas foi o ódio, né? O que ele remete para você quando você ouve ódio? Ele te remete a algo muito errado, né? Um sentimento errado. E aí ela disse, ela nos fez ampliar, né? Ter essa cosmovisão cristã a respeito disso, que é olhar para o ódio a partir da circunstância ali, né? Então, tudo depende do que está acontecendo para a gente entender se o ódio ali é errado, é um pecado, ou se o ódio ali é um sentimento plausível, né? Como ela citou alguns versículos que mostram as emoções de Deus. Deus tem emoções, por isso nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, né? Nós temos as emoções que foram criadas por Ele e pelo fato de sermos imagem e semelhança, temos essas emoções que Ele teve, que Ele tem também, né? E aí ela citou Salmo 78:40, que fala que Deus estava triste, Deus sentiu tristeza com o povo. Em Tiago 4:5 fala que Deus sentiu ciúme. Salmo 5:5 fala que Deus odeia a iniquidade, então ele sente ódio em relação à iniquidade. Lucas 22:44, Jesus sentiu agonia na crucificação, no momento da crucificação, em Lucas 22:44. E em Salmo 7:11 fala que Deus sente indignação. E aí, frente a essa perspectiva, né, de olharmos para as emoções de Deus e entendermos que o ódio, a tristeza, o ciúme, se for com a perspectiva cristã, né, meio assim, olhando para o mundo, né, um exemplo, pessoas que tratam a Bíblia como um motivo de chacota, né, fazem piadas, criam conteúdos até obscenos, vulgares, né, então, assim, eles deturpam a palavra de Deus, isso vai gerar o quê em nós? Esse tipo né, de conteúdo vai gerar o quê em nós? Indignação, ira, né? Nós vamos ficar muito bravas, porque nós amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, e nós não admitimos que, né, que as pessoas façam isso, nós não vamos sentir alegria nisso. E engraçado que quando a gente pergunta para qualquer pessoa, né, você pode fazer esse teste, sem que a pessoa tenha assistido esse vídeo antes, né, lógico. Mas se você fizer o teste e perguntar para a pessoa que sentimentos aqui que eu descrevi que te fazem lembrar de Deus, né? Aí você pode elencar lá esses que eu citei aqui: a tristeza, ódio, indignação, agonia, ciúme, né? E na outra coluna, alegria, amor, união, enfim.
que mais? União não é um sentimento, né? Não é uma emoção. Então, alegria, emoções positivas, que agora me sumiram da mente. Se você elencar as emoções negativas e as emoções positivas, né? E perguntar para a pessoa o que te faz lembrar de Deus, a pessoa prontamente vai te responder ali, muito provavelmente, que as emoções positivas remetem a Deus, né? Era essa a percepção que eu tinha ali até participar desse evento aqui e olhar dessa forma, dessa maneira para as emoções, né? Por isso que é importante a gente sempre buscar ler a palavra, participar de encontros com pessoas que vão expor a palavra, vão nos ajudar a refletir um pouco mais, né? A nos aprofundarmos na palavra de Deus, né? Esse tipo de estudo mais aprofundado vai nos ajudar a nortear, né? Como vivermos de forma prática ali no dia a dia, né? E estarmos cada vez mais seguros ali em relação ao nosso agir, às nossas reações, né? Em relação ao que acontece ao nosso redor. Quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, mais preparados, né? Nós estaremos aí para o que vier. Depois dessa exposição sobre os sentimentos, sobre as emoções de Deus, né? Foi falado sobre algumas histórias que nós conhecemos ali na Bíblia, né? As boas emoções têm características de emoções de Deus. A palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Bem-aventurados os perseguidos, os que choram. Nós conseguimos entender, né, que a partir desse sentimento, dessa emoção de tristeza, né, nós podemos ter uma ação que vai nos ligar, nos aproximar de Deus. E é o que acontece quando somos confrontados, né, sobre os nossos pecados, e aí nós reconhecemos, nos sentimos tristes, né, por conta disso, nos arrependemos, e aí esse sentimento vai nos levar a uma ação positiva, que vai nos aproximar de Deus. E aí foi falado também sobre o que Deus valoriza. Em Isaías 62:5 é falado assim, na palavra de Deus: assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Em Efésios 1:5 é falado assim: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. E em 1 Pedro 3:4, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, ela colocou essa pergunta: o que Deus valoriza, né? Deus valoriza a criação dele, né? Mas a criação que obedece seus mandamentos, que busca na sua palavra, né? Que está sedenta da presença dele. E o que Deus deseja. Em Isaías 42:8, a palavra de Deus nos diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Então ele deseja que nós estejamos confiantes em suas promessas, né? É só olharmos para o que ele já fez, para o que ele faz, porque muitas das coisas que ele faz no nosso dia a dia nós não enxergamos, né? Nas pequenas e às vezes até nas grandes, né? A gente não valoriza. Se nós olharmos para o que ele já fez, para o que ele faz e olharmos ali para as promessas que ainda estão por vir, né? A vinda de Jesus, o julgamento, o reino dos céus que ele promete para os santos, né? Todas essas promessas, ele deseja que nós estejamos confiantes e perseverantes nessas promessas, né? Que estejamos com os olhos fitos nessas promessas e com o coração totalmente voltado a isso, né? É como diz aquele versículo, que onde está o tesouro, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, se nós estamos com o coração ansiando, né, para que essas promessas se cumpram, é porque nós acreditamos no poder de Deus, no que Ele fez, no que Ele faz e nessa promessa que Ele fará. É isso que Deus deseja para nós.
E o que há de errado com as nossas emoções, né? Nos colocarmos no trono do nosso coração no lugar de Jesus. Isso marcou demais para mim, que ela falou, né? Sobre nos colocarmos no trono no lugar de Jesus. O medo, que emoções que se nós não administrarmos, se nós não agirmos conforme a palavra, vai nos afastar da presença do Senhor, né? Vai ali abrir brechas uh, para que coisas ruins, para que o mal consiga ter mais liberdade ali sobre nós, né? Mais poder sobre nós. O medo e a ansiedade, né? Ela até citou aqui Gênesis 3, de 7 a 10. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então, ali o medo e a ansiedade levou Adão e Eva a se esconderem, né? O medo e a ansiedade, ele surgiu porque eles haviam pecado, né? Quando nós estamos numa vida de pecado, óbvio que só virão sentimentos ruins e que nos afastarão de Deus. Então foi bem isso que aconteceu aqui, né? Adão e Eva, o que eles valorizavam ali, né? Quando eles pecaram? Ser como Deus. Em que eles acreditavam? Que não morreriam, que foi o que a serpente disse a eles, né? Eles acreditaram nisso. Então, o desejo de ser como Deus apagou da mente deles ali por um momento o que Deus havia dito, né? Que eles morreriam, que eles não poderiam comer aquele fruto. Mas eles acreditaram no contrário, no que a serpente disse, que eles não morreriam. E o que eles queriam? Mais uma vez, ser como Deus. Outro sentimento, outra emoção também que é negativa, né? Olhando nessa perspectiva, aqui nessa história, a história de Raquel, que é sobre o ciúme, né? O que Raquel valorizava? Ter filhos. E Raquel e Lia, né? Ou Leia, tem algumas versões que a gente vê escrito Leia, e algumas Lia. O que Raquel acreditava? Em que ela acreditava? Que não valia a pena viver se ela não tivesse filhos. E o que Raquel queria? Competir com a irmã, porque Lia tinha filhos, né? Teve filhos ali primeiro. Então ela sentiu ciúme. Outro sentimento, outra emoção negativa nessa história. Inveja e ira, que está em 1 Samuel 18, de 6 a 9. Sobre Saul. O que Saul valorizava ali? A glória de homens. Em que ele acreditava? Que ele ia perder sua glória. E o que ele queria? Sua própria glória. Né? Ele não queria que Deus fosse glorificado, ele queria gloriar-se, né? Que ele fosse glorificado. Os dois lugares onde o seu coração pode estar. Em Jeremias 17, de 5 a 8, que diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quando estou centrada em mim, eu não gero frutos, e eu não enxergo o agir constante de Deus. Então, quando nós estamos ansiosas, quando nós estamos olhando para o desejo do nosso coração ali que vai nos satisfazer, coisas terrenas, né? Coisas que não são para a glória de Deus, não vão engrandecer o nome de Deus nas nossas vidas, mas nós queremos certo destaque, enfim, tem várias coisas que às vezes a gente acaba valorizando, né, para o nosso próprio bem, e isso gera ansiedade, gera inquietação, descontentamento, né?
e acaba tomando o lugar de Jesus no nosso coração. Então, uma das emoções também, né? Os dois lugares onde nosso coração pode estar, né? Em nós mesmas, centradas em nós mesmas, né? Que aí não vai gerar frutos, porque quando não está centrado em Jesus, não há frutos. E quando nós não enxergamos o agir de Deus, né? Muitas vezes, quando nós estamos centrados, né? Às vezes a gente se coloca no lugar de vítima, a gente começa a se ver como uma pessoa muito sofredora, né? Descontente, porque a gente acaba se apoiando nas circunstâncias, nós acabamos nos envolvendo tanto nas circunstâncias que às vezes não estão muito da forma que nós almejávamos, né? E acabamos nos frustrando porque a nossa esperança estava nisso, não estava em Jesus, estava em algo que era desejo do nosso coração. E aí isso acaba deixando, fazendo com que nós não consigamos enxergar o agir de Deus, né? Todos os dias Deus age nas nossas vidas, todos os dias. Às vezes, às vezes não, nas pequenas coisas, o simples fato de nós acordarmos, levantarmos, respirarmos, conseguirmos enxergar, ouvir, estar com a família, termos o que comer, inúmeras bênçãos nós temos, né? Como diz aquele hino, conta as bênçãos, conta quantas são. É realmente isso, nós temos muitas bênçãos diárias e às vezes esses acontecimentos negativos nos fazem deixar de enxergar o agir de Deus, porque nós estamos valorizando demais, né, essas coisas, as circunstâncias, né? Lembrei de outra musiquinha, não olha a circunstância, só olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou, porque né, quando a gente se alegra em Deus, né, a gente enxerga o agir dele, nós estamos enxergando essas pequenas, grandes bênçãos que Deus nos dá. Para finalizar, o vídeo ficou grande, com emoções redimidas, né? Como nós nos sentimos quando temos as nossas emoções, quando nós temos essas emoções redimidas por Cristo Jesus. Em Atos 5, 40, 42 diz: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, com letra maiúscula, né? Por causa do nome de Jesus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, né, esses apóstolos, eles apanhavam, eles eram açoitados e eles se alegravam. É o que eu acabei de falar. Quando, às vezes, acontece alguma coisa ruim, alguma coisa triste, em vez de nós olharmos o agir de Deus, né, em relação a esses acontecimentos, alguma frustração, algum não de Deus também que vem né, até nós, e nós desejávamos tanto que a gente deixa de enxergar que é o cuidado de Deus, que é a boa mão dele, né, que está ali nos guiando, nos conduzindo para nos fortalecer e fazer tudo conforme a vontade dele, né? E esses apóstolos, eles se alegravam quando eles eram açoitados, quando eles eram humilhados por causa do nome de Cristo Jesus. E então, isso sim é uma emoção redimida, é uma emoção de alguém que está em Cristo Jesus, que está buscando viver para Ele e não para si, para satisfazer os seus desejos. Aí ela colocou, né, também essa perspectiva e essa análise em relação a esse trecho aqui. O que os apóstolos valorizavam? Cristo. Em que eles acreditavam? Cristo. O que eles queriam? Cristo. Então, quem ocupava o trono do coração deles? Jesus Cristo. Não há divisão. Ou o trono do seu coração tem outras coisas, pessoas, filhos, marido, família, bens materiais que você almeja demais, ou é Jesus Cristo. Jesus Cristo, lembrei de mais uma música da Raquel Novaes, Jesus é o centro de tudo que há, né? Que nada mais importa e nada se compara a Jesus, porque ele tem que ser o centro do nosso coração. E também ela falou sobre a paz e tranquilidade, que está em Atos 16, de 19 a 25. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade,
propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Que fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Até aqui, então, paz e tranquilidade. Olha só a situação em que Paulo e Silas estavam presos, né, acorrentados no tronco, e estavam cantando e orando ali. É isso? Estavam ali cantando, louvando a Deus, mesmo em meio a essa circunstância que para nós, para muitos de nós, né, nessa situação, nós entraríamos talvez em pânico, queríamos, né, íamos ter esse senso de urgência de sairmos de lá logo, em vez de entendermos que Deus é soberano, né? E sabermos que se estamos sendo fiéis à palavra, né, buscando cada vez mais sermos obedientes à palavra de Deus, nós devemos descansar nele e saber que, independente da circunstância, ele está ali, nos conduzindo, nos sustentando, né? E fazendo tudo conforme a vontade dele. Então, se você hoje está com alguma dúvida sobre algo que aos seus olhos está errado, está contrário ao que você deseja, mas você tenha clara, mas que você está certo, que você tem certeza de estar obediente à palavra de Deus, você pode descansar, você pode sentir essa paz, porque Deus está ali em sua soberania, cuidando da sua vida, e Ele sabe certamente do que você precisa, né? Deus sabe muito mais do que nós, né? O que virá, né? O porvir. Às vezes a gente tem essa sensação de, sei lá, de saber, né? Essa sensação nossa, extrema sabedoria. Eu sei que se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Então eu vou por este caminho que vai dar tudo certo. Aquela sensação do controle sobre a situação e do porvir, né? De saber o que vai acontecer, né? Dependendo do que nós escolhemos em determinadas ações que nós tomarmos. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós entendemos que não é assim, né? Ele é o único Deus soberano, né? Nós somos sua criação e estamos em suas mãos para glorificá-lo e honrá-lo. E que vivamos firmados em Cristo Jesus, nos momentos de desânimo, que busquemos em oração e na palavra, porque a resposta e o descanso está ali, sempre em Cristo Jesus. Amém? Então, foi isso que a Larissa Ferraro compartilhou com a gente no início do congresso. Tem outros assuntos aqui que foram compartilhados, né? Depois foi o pastor Douglas que falou também, deu uma palavra lá. E depois ela voltou para falar sobre um assunto bem legal, do comer para a glória de Deus, que nós vamos falando aí nos próximos vídeos. Eu venho trazendo para vocês aqui, lógico, um resumão de tudo. Não é com a mesma qualidade, né, que eles fizeram lá, a exposição desses temas, mas acredito que tenha ficado aí uma mensagem encorajadora para você. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Até o próximo vídeo.